Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos assistem pelo YouTube ou através de outras plataformas, Rádio Manaim, TV Web, com a paz do Senhor. Nós vamos colocar nesta hora de pé e vamos fazer um clamor. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. E te pedimos, ó Deus, uma bênção especial para o culto desta noite. Derrama sobre nós da tua graça, do teu poder, nos abençoe. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor. Amém, irmãos? Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor e vamos abordar um assunto com os irmãos nessa noite. Vamos lá, vamos ao texto.
Juízes capítulo 6, de 11 a 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Esse texto tem um enfoque profético muito importante para nós. Nada na palavra de Deus está ali por acaso. As coisas não acontecem por acaso, porque a Bíblia contém um projeto. Esse fato que aconteceu com Gideão, só para recordarmos, Israel tinha vindo de uma experiência extraordinária até Josué. E depois de Josué, o povo se corrompe novamente e agora o povo está debaixo do domínio dos midianitas. Os midianitas eram soldados valentes, guerreiros. Israel estava totalmente dominado por eles. E o que acontecia naquela época? O principal fator, o elemento de agricultura importante para eles era o trigo. Então você tinha, na época da colheita, você levava o trigo e você tinha que malhar o trigo para poder tirá-lo da palha. O que você fazia? Então, normalmente, o que acontecia com eles? Eles criavam um platô de barro solado, uma grande extensão de um platô de barro solado, que eles chamavam ali de eira. Ali eles colocavam o trigo na palha, o trigo, e eles malhavam. O que era malhar o trigo? Era uma forma que eles usavam de bater o trigo. Então eles batiam o trigo com vara, batiam, e à medida que eles batiam, o grão do trigo se precipitava, caía ali, e o que ficava por cima era a palha que depois eles tiravam, e ali naquele platô estava, daquele solado ali ficava então o trigo. Então ficava o grão ali naquele platô de barro. Isso era chamado de eira isso era o chamado malhar do trigo na eira. Os midianitas conheciam muito bem todos os períodos, toda a época da colheita, os lugares onde o trigo era malhado. E toda a época da colheita e da época que eles malhavam o trigo, os midianitas iam ali e tiravam grande parte do trigo, era levado e o povo continuava em grande miséria. Então, praticamente, o povo era escravizado e o domínio era em cima disso. O texto mostra que acontece um fato interessante. Gideão pega o seu trigo e resolve esconder o seu trigo. De que forma? Ele sabia que se ele fosse malhar na eira, em qualquer local que ele fosse malhar o trigo, ele seria facilmente ali alcançado, atingido pelos midianitas. Então ele resolveu esconder o seu trigo. De que forma ele fez isso? Ele pegou o trigo e resolveu malhar o trigo dele no lagar. Ora, lagar não era lugar de se malhar trigo. O lagar era o lugar onde se pisava a uva, porque o lagar não era feito em cima de um platô de barro, porque você não podia pisar a uva em cima de um platô de barro, que você não ia conseguir nada. Então o lagar era feito em cima de uma superfície rochosa, onde se fazia uma mureta em volta, colocava-se a uva ali, a uva era pisada e depois era colhido no recipiente. Então era pisado em cima da rocha
ali, o que Gideão fez? Ele pegou o seu trigo, escondeu o seu trigo, malhando o seu trigo no lagar. Com isso, os midianitas não viram o trigo de Gideão. E ele, assim, escondeu o seu trigo dos midianitas. O anjo apareceu de noite, quando ele estava malhando o trigo, observou o trabalho de Gideão, e o anjo disse para Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão diz: mas eu, varão valoroso, eu sou o mais novo lá de casa, e a minha colheita é a menor. Como pode? E o anjo disse: vai nessa tua força. Qual a importância de tudo isso? O que nós tiramos de ensino nisso aí? Vamos pegar uma coisa interessante que nós vemos na palavra. O trigo, em toda a Bíblia, é tipo da palavra. O trigo é tipo da palavra, não é? E o que acontecia com o trigo de Israel e o trigo de Gideão? Um era na eira e outro era no lagar. Qual a aplicação disso para hoje? O que nós vemos hoje, profeticamente, fazendo uma analogia com isso aqui, é que a palavra que está sendo malhada hoje, a palavra que está sendo trabalhada hoje, na eira, é a palavra que tem gosto de quê? Tem gosto daquilo que é o fundamento da eira, que é barro. O que é barro? Barro é homem. Então nós estamos vivendo um momento onde a Bíblia que está sendo pregada na sua grande maioria, ela na verdade é um conjunto de conhecimentos teológicos, filosóficos, aquilo que se aplica. Nada que isso não seja uma coisa interessante e importante, mas só que isso, o adversário que está à volta, ele tem argumento para tudo isso. Esse trigo que é malhado dessa forma, o adversário vai e tira tranquilamente. Ele atinge nas mentes os argumentos dele. Então ele tem facilidade de fazer isso. E qual a aplicação de Gideão? O que nós podemos dizer? O trigo de Gideão era malhado no lagar. Ora, lagar é lugar de se pisar uva. Então, enquanto que o trigo de Israel tinha gosto de barro, o trigo de Gideão tinha gosto de vinho, porque era malhado no lugar do vinho, no lugar do pisar da uva. O que é importante para isso? Nós falamos, às vezes as pessoas acham que não tem. Tem sim. A palavra na razão, a palavra misturada com o barro, é a palavra na razão. A palavra revelada é aquela palavra que tem a ação do Espírito Santo, ela tem gosto de vinho, ela é diferente. Enquanto essa, o adversário está tirando das mentes e atingindo, essa aqui não, porque essa é revelada. Então, o anjo, ele se dirige a Gideão e diz, ele mostra a profecia que estava ali, varão valoroso. Qual o valor de Gideão? O que era importante ali? O que o anjo está dizendo para ele? Varão valoroso. Mas como eu ser valoroso? Porque ele estava no profético. Ele não estava, enquanto todo Israel estava lá, na eira, ele estava no lagar, porque ele estava no profético. Então o valor dele era o profético. Vai nessa tua força. A igreja nessa hora, ela é vitoriosa. De que forma ela é vitoriosa? Quando ela está dessa forma, ela está não na razão do homem, mas na direção do Espírito, a palavra que revela. Então isso é muito importante. Passa aqui só para mostrar. E o que aconteceu diante disso? O trigo de Israel era malhado na eira, o trigo de Israel, de Gideão, era malhado no lagar. E Gideão ficou impressionado com aquilo. Há muitas coisas para serem ditas aqui, mas eu vou entrar nas partes mais importantes daquilo que está dentro desse texto.
Gideão disse uma coisa ao anjo: olha, se você está dizendo que... E o anjo disse para ele: olha, o Senhor vai usar você para salvar, para libertar o povo dos midianitas. Mas como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Então, o anjo disse a Gideão: olha, você vai selecionar um grupo de homens, faz uma convocação para os valentes, para que todos venham junto, né? Nós vamos fazer uma reunião para você separar os homens para essa batalha contra os midianitas. E Gideão fez uma convocação, vieram 32 mil homens. E o anjo disse a ele: tem muita gente. Ele deve ter dito para o anjo, mas o exército dos midianitas, os seus camelos são incontáveis, são numerosos. Então o exército dele é numeroso. Como pode ser isso? 32 mil? Você acha muito? Então, são muitos. E Gideão então disse: olha, quem tiver medo, quem for covarde, quem não tiver preparado para a batalha e tal, deu essa palavra, pode voltar. Voltaram 22 mil, ficaram só 10 mil. A Gideão grupo bem reduzido. E o anjo disse: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. E Gideão disse, e o anjo disse a Gideão: você faz esse povo descer as águas e eu vou provar esse povo ali. Aqueles, então você vai observar, mande que eles se aproximem do ribeiro e bebam água. Alguns bebiam água lambendo e outros pegavam a água e levavam à boca. Ele separa esses. Então, dos que levavam a água à boca eram 300 e dos outros eram 9.700. Gideão podia ter pensado assim: vou perder mais 9.700, vou perder mais 300. E o anjo disse: não, você vai ficar com os 300. Mas por que Deus fez aquilo? Então, a posição do homem é aquela posição de joelhos, pegando a água e levando à boca. Então, o homem continuamente se abastecendo das coisas do Espírito, da água do ribeiro, que são as bênçãos. Jesus é a fonte das águas vivas. Então, o crente dessa hora, para vencer a batalha, para ter tudo isso, ele precisa, aquele que está se alimentando, aquele que está bebendo continuamente da água da vida, mas de quê? De joelhos, na posição de vigilância, em posição onde ele está vendo tudo que está em volta, não está adormecido, não está deitado, não é uma posição. Essa é a posição de vigilância. E antes, o Senhor tinha falado ainda com Gideão, só voltando um pouco, Gideão tinha pedido um sinal ao anjo. E o anjo disse: que sinal você quer? Ele disse: olha, eu quero o seguinte, eu vou pegar uma como se fosse uma estopa, uma esponja, alguma coisa assim, e eu vou, um velo, que ele chamou de velo de lã. Eu vou pegar esse velo seco, eu vou colocar na eira. Então, eira era lugar de barro, A eira, vou colocar ali. Amanhã eu quero que toda a eira esteja seca e o velo cheio de água, do orvalho da noite. No outro dia, Gideão volta e olha, e na verdade toda a eira estava seca e o velo encharcado. E ele disse o seguinte: então vamos fazer diferente. No outro dia eu quero o velo seco, Então, o que Gideão fez? Quando ele viu toda a eira seca e o velo encharcado de água, o que ele fez? Ele pegou o velo e espremeu o velo num cálice. E disse: agora no outro dia eu quero o velo seco e toda a eira molhada. No outro dia estava o velo seco e toda a eira molhada. Meus irmãos, isso é maravilhoso,
Porque profeticamente isso fala de quem? Fala de Jesus. O Espírito estava sobre ele. Enquanto o mundo estava seco, sem nada, o Espírito estava sobre ele. Mas o que é que aconteceu? Ele foi moído. E quando ele foi moído, ele gerou o quê? Um novo cálice, o cálice da nova aliança nele, através do resgate nele. Mas no outro dia, depois da sua morte, depois do terceiro dia, o que aconteceu? Ele foi moído, mas a eira estava molhada. Por quê? Porque o Senhor derramou do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre a igreja. Então, isso é um sinal profético maravilhoso. E quando o Senhor então separa os 300 e mostra a forma que eles iam se portar, era um grupo pequeno. Por quê? Porque o Senhor queria mostrar a Gideão que a obra dele é profética, não depende do homem, nem do valor do homem, nem daquilo que o homem pode fazer, mas daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida dele, realizar na vida dele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas Gideão ainda teve uma dificuldade. Ele chamou um companheiro e desceu de noite, lá no arraial dos midianitas, para ver alguma coisa, sondar alguma coisa. Ele não estava ainda muito convicto daquilo. E ele ouviu quando 2 guardas conversavam e um dizia o seguinte: olha, eu tive um sonho e eu vi um pão de cevada que descia do céu e batia na tenda do comandante e derrubava todo. E o outro disse assim: esse pão de cevada é Gideão. A Gideão levantou e disse: vamos voltar porque o Senhor tem nos dado a bênção. Então ele estava convicto agora de que a obra era profética, de que Deus ia fazer isso. Né? O que é? O que era a tenda do comandante? É o pão torrado. O que é o pão torrado? É a palavra revelada que atinge a mente, que vence a razão, que desfaz a razão, destrói a razão, que vem de cima para baixo, que vem do alto, vem da eternidade, é do projeto de Deus para destruir a razão, porque a revelação é que dá a libertação, a revelação do Senhor é que opera tudo isso. Quando ele voltou, ele estava convicto de que esse era o projeto. No outro dia, ele se prepara então para a batalha. E o Senhor o anjo disse a Gideão: olha, você vai batalhar da seguinte forma. Você divide os 300 em 3 grupos. 3 grupos de 100. Cada grupo, mais uma vez falando, né? 3, né? Sempre que nós pregamos, nós sempre observamos em toda a mensagem, 3 fala da Trindade, o projeto de Deus é completo nisso. Então você vai ver um grupo, eles vão fazer o seguinte, de grupo de 3. O que vai acontecer com eles? Eles vão levar 3, vão para a batalha com 3 instrumentos que eles vão levar. Então, quais são os instrumentos? Olha só, para uma guerra, teria que ser flecha, lança, espada. E o anjo, não, vocês vão levar o seguinte: um cântaro vazio, um cântaro de barro vazio, uma tocha acesa e uma buzina. Vocês vão colocar a tocha acesa dentro do cântaro e a buzina. Na hora que vocês chegarem em volta do acampamento, vocês quebram o cântaro, a tocha acesa, e vocês vão tocar a buzina e vocês vão gritar: espada do Senhor, espada de Gideão. Que coisa maravilhosa! Que milagre! O que é isso? A obra de Deus é assim. De que forma que ela é realizada? Tudo profeticamente. É o vaso de barro é o homem. Ele tem que desaparecer, ele tem que ser quebrado. Por quê? Porque o que aparece nessa hora é a revelação, é a luz da revelação. Porque na luz da revelação é que sai a voz do Espírito, é o toque da buzina, é que o adversário se confunde. Ele não confunde com argumento, ele não confunde com razão, ele se confunde com a revelação, porque ele não entende de revelação. Então, quando o homem é quebrado, o barro é quebrado e a revelação aparece, a ordem do Senhor, a voz do Senhor é dada, toda a batalha é vencida. E foi o que aconteceu com os midianitas, eles foram derrotados dessa forma. Mas interessante, concluindo,
que depois que praticamente todos os midianitas foram destruídos, sobrou ainda um pouco de midianita. E eles diziam antes, olha, sobrou um pouco aí, como é que é? E o antes, não, esse que sobrou, esse vocês vão lutar contra eles. Esse vocês é com você. Há certas coisas pequenas que o Senhor deixa para nós. Há certas coisas, às vezes, do lado material que o Senhor deixa para nós, para organizar, para colocar. O Senhor permite certas coisas. Às vezes você tem certas as coisas que a gente faz, às vezes, de orientação e de tudo mais, de lutas próprias, pessoais, dentro da igreja, dentro da administração. Isso o Senhor permite, por quê? Porque é o menor, porque o maior, a maior parte, a parte mais difícil, essa o Senhor tem nos dado pela vitória, pela operação do seu Espírito, pela graça que é maravilhosa derramada sobre a igreja nesse último momento antes da vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Medo tens que o tentador te vai vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Eles ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti nascer. Amém, glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto, a oração. Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos pela tua palavra, pelo teu ensino, por aquilo que tu tens feito na nossa vida. Te glorificamos, Senhor, por essa palavra maravilhosa e por essa operação maravilhosa do teu Espírito. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Nós ainda estamos terminando, ainda lembrando aos irmãos o QR Code que aparece aí na tela para atendimento àqueles que estão no exterior. Também o outro QR Code que aparece aí, que é para que você envie a sua experiência, a experiência na EBD, a experiência nos cultos. E por fim, o 0800 707 3076, que é o telefone 24 horas, onde você tem um pastor sempre ali à disposição para te atender. Lembrando a igreja que nós temos um processo de evangelização, de mostrando a doutrina da palavra, daquilo que o Senhor quer. Então você que nos assiste, pega o link, passe o link para outros irmãos,
para amigos, deixa, né, o link da igreja, a inscrição no YouTube para que receba os nossos conteúdos e assim nós consigamos fazer esse trabalho de evangelização, que é o grande projeto e é o grande objetivo da igreja nessa hora. A todos, a parte do Senhor.